Tudo bom? Deixa eu aumentar aqui o volume. Estou te ouvindo agora. Está me ouvindo? Não? Eu não te escuto, é. Tô sim. Ah, tá joia. Então vamos lá. A gente Vamos. tem um padrão de contrato já, ele é um pouquinho longo, mas a gente vai lendo. Se tiver alguma dúvida, você me fala, tá? Eu vou Tá, compartilhar aqui a tela. Acho que está aparecendo para você, né? sim. Tá. Então, aqui é o padrão, né? Prezada Juliana, atendendo a solicitação, encaminhamos proposta de trabalho para planejamento do projeto Equestre Circuito Paddock Paradise. Numa área aproximada aí de 8.000 a 10.000, eu coloquei essa medida justamente porque tem ali os piquetes, então a gente vai analisar e fazer as opções para a gente delimitar a área depois, tá? Isso não vai mudar Certo. muita coisa para a gente para a propriedade Equestre, JS Horse Resort, localizado na lateral direita da rodovia SP-81, quilômetro 12,5, Campinas. Uhum. Então, característica dos serviços. O processo de planejamento do projeto, ele tem algumas etapas. Então, a primeira parte aqui seria o escopo, né, o que está envolvido na parte do que a gente vai trabalhar. Então, que é a área do Paddock Paradise, com duas trilhas paralelas, a princípio, uma trilha principal e uma adjacente, integradas em piquetes rotacionais que serão dimensionados por agrônomo contratado pelo contratante, em uma área de Uhum. 8.000 a 10.000. Nos circuitos planejaremos áreas de enriquecimento ambiental, social, alimentar, com a indicação de obstáculos naturais, locais de convivência, trilha com incentivo galope, local de observação, pista de propriocepção, locação de dimensionamento geral do abrigo comunitário, sem o projeto executivo, locação Uhum. de dimensionamento geral do lago artificial, sem o projeto executivo, locação de árvores para áreas de sombreamento a serem definidas por paisagista agrônomo contratado por contratante. Daí a gente Certo. inicia ali com a parte dos levantamentos. Então, a gente vai ter uma reunião, que pode ser online, pode ser até no presencial, para definição do programa de necessidades, adequação do briefing, só para tirar algumas dúvidas ali iniciais, né, que a gente já conversou. Uhum. A Uhum. análise do levantamento planoaltimétrico, fotográfico, insolação, ventilação, que já foi realizado, e daí a gente pede que isso seja encaminhado para a gente não ter um retrabalho, né? Análise geral do terreno, das áreas que vão ser trabalhadas, do levantamento fotográfico, imagens aéreas, drone, Google, o que tiver, que vocês tenham, se vocês puderem passar para a gente. Daí a Uhum. visita técnica para análise no local, levantamento de intervenções potenciais das áreas a serem projetadas, e uma análise do plantel, identificação da rotina de manejo, entrevista com o proprietário, equipe veterinária, com quem você queira também passar o contato para a gente conversar, que será enviado um Uhum. questionário para vocês para preenchimento e envio posterior para a gente, tá? Tá. Daí a parte dos estudos preliminares. Então, a gente vai fazer duas opções de estudo de viabilidade do circuito, e daí vai ter Uhum. uma planta com layout e dimensionamentos gerais do circuito escolhido para implantação, elaboração de pesquisa e material referencial para ilustração do projeto proposto. Então, a gente sempre seleciona algumas referências, né, para ilustrar o projeto que a gente está imaginando. Daí uma reunião para Uhum. apresentação dessa análise espacial, simulação dos espaços, com as duas opções de circuito a ser realizado nas áreas delimitadas. Caso tenha alguma alteração, a gente faz uma revisão e daí uma nova reunião para apresentação. Projeto pré-executivo. É um projeto de implantação com layout do circuito, com as medidas gerais, demarcações de circulação, áreas e espaçamentos e itens conforme o escopo, aquela
o texto que está lá no início, deixa eu aumentar aqui até para ficar mais fácil para você aqui. Então, a planta de implantação com medidas gerais do abrigo comunitário, a implantação de medidas gerais do lago, e daí uma reunião para Uhum. daí o executivo. A gente tem uma planta ilustrativa com a imagem aérea, daí a gente faz uma sem a imagem aérea, é a mesma planta, só para vocês terem ali uma visualização melhor do entorno. A planta Uhum. executiva com as cotas, uma grade métrica que a gente monta uma grade, daí vai depender da área, se é de 3 em 3 metros, se é de 5 em 5 metros, para facilitar na hora de fazer a execução do circuito, ver as medidas, Tá. né? Planta executiva do quantitativo de áreas e perímetros, indicações de usos com demarcações e circulações. Então, tem uma planta que vai ter a área do circuito, então a gente vai calcular quanto que tem de área de metro quadrado o circuito, justamente para quando, na hora de executar, saber quanto que vai precisar comprar ou de areia, ou de cascalho, ou de brita, ou de manta, ter esse quantitativo. E também o perímetro, que Uhum. é saber a quantitativo de cercamento, tá? Tá. A executiva da pista de propriocepção, com a indicação dos solos, dos tipos de solos, a executiva das áreas de socialização e alimentação, que a gente sempre indica que tenha um piso drenante nessa área onde tem alimentação e bebedouro, para facilitar a Uhum. limpeza e o cavalo não engolir areia junto com feno. A executiva com os padrões de cercamentos e portões a serem replicados ao longo da trilha. Então, a gente sugere um modelo, né? A gente, lógico, que vai ver o padrão que está sendo feito em toda a propriedade, e daí a gente faz essa Uhum. adequação também. Daí, duas reuniões aí para a gente ter uma apresentação, né? Nesse meio tempo e fazendo o projeto. E aqui não está contemplado o projeto arquitetônico de abrigos e lagos, que será conversado sobre especificidades e enviaremos imagens de referências. Em projeto, a gente apresenta as medidas gerais, como altura, largura, profundidade, assim como a localização que deverá estar situados. Esse projeto deverão ser Certo. elaborados por outros profissionais, e daí a gente faz essa supervisão e tem reuniões aí com o pessoal que for fazer. Daí o projeto Certo. 3D, que é a modelagem do terreno do circuito, conforme aprovado nas etapas anteriores, de 3 a 5 imagens renderizadas e uma reunião para apresentação. Daí a gente tem os bônus, que eu falei dos livros digitais que a gente elaborou. Então, tem um que está em elaboração, que é o de plantas tóxicas, tem um já pronto de Uhum. para cavalos e o manual de implantação do Paddock Paradise. E daí, para cada um, a gente faz uma reunião para ler junto, explicar, tirar dúvidas, tá? Tá. Os arquivos em PDF, eles ficam disponibilizados dentro da plataforma Eduz, que depois eu mando um link que você faz o cadastro para fazer o download desse material. Tá. Alterações de projeto. Nas etapas de estudos preliminares, a gente tem duas sugestões, e antes de iniciar os estudos, a gente envia as imagens de referência para ilustrar as ideias a serem projetadas. Todo o processo necessitará da disponibilidade do contratante participar e nos dar pronta resposta em até 3 dias úteis, para que o processo do projeto seja concluído nos prazos acordados. Claro que se você Certo. precisar de mais tempo, daí você avisa a gente, né? Uhum. E daí a gente tem sempre o prazo que vai sendo contado. Tá. A gente procura trabalhar com a indicação da melhor solução para cada espaço a planejar. Então, sempre que a gente traz uma ideia, um estudo, uma indicação, a gente já fez diversos estudos antes de trazer algo para o cliente, né? Então, a gente considera a participação do contratante nas tomadas das decisões antes da gente partir para o projeto executivo. Uhum. Por isso, não há compatibilização de hora extra para modificação na etapa projeto executivo, porque a gente já fez todo o estudo, já veio andando com ele e já está definido. Caso seja solicitado, né, que a gente faça alguma alteração, toda e qualquer modificação, daí tem o valor de R$ 800 por prancha de projeto, que seja necessário para a conclusão da etapa.
certo. Lembramos que uma alteração pode ocasionar alterações em outras pranchas, caso seja necessário alterar todas as pranchas do projeto, mesmo que já tenha sido aprovado, além do custo por prancha modificado, será acrescido o prazo de entrega. Caso seja necessária alteração no serviço das imagens renderizadas de realidade virtual 3D, será elaborado um orçamento com o projetista, conforme a quantidade de trabalho que necessitará, que a gente faz uma terceirização, porque a gente trabalha com um pessoal que faz uma renderização bem realista. Então, é muito Uhum, específico e seria muito caro eu ter uma pessoa assim no escritório. Então, eu terceirizo esse trabalho, porque eu quero ter um trabalho aí de qualidade para vocês, né? Mas uhum, de um custo possível. sim, Então, a implantação do projeto proposto com as especificações de acabamentos. Então, assessoria na implantação. A etapa destinada a definições dos acabamentos serão representados nas plantas executivas, com imagens de referências, quando necessário, e indicação de fornecedores para acabamentos e materiais indicados. Então, todas as plantas executivas, a gente vai ter ali o que a gente está indicando, o tipo de pedrisco, o tipo de cascalho, o que precisa, uhum, tipo de cerca. tá, Visitas à obra para auxiliar na implantação devem ser contratadas à parte, com pagamento prévio à solicitação. Toda tá, a parte de tomadas de preços, orçamentos, negociações, cronograma, quantitativo de materiais, medições, visita a fornecedores, não está contemplado no valor do projeto dessa proposta. Caso seja necessário o nosso acompanhamento para execução do projeto, daí tem um item que a gente tem sobre isso. tá, Geralmente, as construtoras, quem for fazer execução, eles acabam fazendo todas essas partes, né, de orçamentos, cronograma, quantitativo de material. Então, é um trabalho que a gente não precisa ter em dobro e ter esse custo para vocês, né? tá. Geralmente quem faz essa parte de acompanhamento aí de obra, meu marido ele adora. Então, É? geralmente ele faz. Legal. Então, geralmente ele faz. Ele já construiu muitas coisas. Ele não trabalha no ramo, mas assim, a gente já mudou em 3 casas. Ele que construiu Olha que legal, que a bacana. empresa, a empresa dele. Ele construiu os 2 barracões. Então, Olha só, ele tem vai um atrás know-how. mesmo. Ele tem um É, know-how já. tem, tem. Ah, que bom, é importante, né? Porque É, quando a pessoa já tem um conhecimento, as coisas acho que fluem muito melhor, né? Já tem um flui. entendimento do trabalho também, né? Muito bom, Aham. bacana. Mas ele trabalha com outra coisa, não com isso. Ele tem uma indústria de espuma. Ah, tá. Nossa, é Espuma, bem. espuma flexível, espuma para vedação. Não é espuma de colchão. Sabe aquelas espumas, aquelas fitas que se usa em esquadria, por exemplo? Sei, sei. É de construção também. Ele fabrica aquela espuma. Ah, que Espuma para bacana. isolamento térmico, acústico. Acústico. Olha É, que bacana. É, ele está é, um pouco dentro da área, né, de construção. sim, sim, Legal, sim. bacana. E então aqui dá sobre o prazo de entrega. Uhum, Será enviado ao contratante o manual do cliente. A gente tem um manual do cliente que explica assim direitinho as etapas, e daí ele tem todo o cronograma certinho, com as datas, a gente coloca ali as previsões, com o nosso processo de desenvolvimento do projeto, assim como os prazos a seguir para acompanhamento. Caso ocorra alterações nos prazos, daí a gente revisa e reenvia para vocês. uhum, A prestação do serviço será provida pela contratada nos prazos abaixo especificados. Então, a reunião inicial de briefing online ou visita técnica ao local será agendada até 5 dias úteis, a partir do aceite e pagamento do sinal. Prazo para finalização da etapa do levantamento é até 5 dias úteis dessa visita técnica e recebimento de uhum. todos os materiais necessários, né, o que já foi feito, o plano altimétrico em DWG, então tudo isso daí a gente te manda por e-mail que a gente for precisar, ou a gente fala também com as meninas da arquitetura equestre, tá? Certo. Prazo de entrega dos estudos preliminares até 5 dias úteis após a etapa do levantamento ser concluída, visita técnica, reunião de briefing e assinatura do termo de aprovação que a gente sempre envia por e-mail.
Uhum. Prazo de entrega do executivo, 10 dias úteis após o estudo, o pré-executivo, né, após o estudo preliminar, e daí 15 dias para o executivo e 15 dias para o projeto 3D. Uhum. Excluem-se da contagem prazo retromencionados os dias em que o projeto permanecer sob análise e apreciação do contratante, bem como o período necessário à entrega de documentos e informações complementares essenciais ao desenvolvimento do projeto, solicitados por nós, contratado. Uhum. Os prazos serão contados do primeiro dia útil, do subsequente à entrega dos elementos necessários ao desenvolvimento do projeto, tais como o as-built, a medição, plano altimétrico, manual do proprietário quando é condomínio, plantas pré-existentes e outros documentos que a gente solicitar. Em qualquer das Uhum. hipóteses mencionadas acima, o contratante terá o prazo de 3 dias úteis para aprovação ou solicitação de eventuais alterações, a contar da data de cada entrega, presumindo-se aceito o resultado sem oposição no prazo hora estabelecido. Cada etapa do projeto será considerada concluída após validação do contratante em reuniões online e por e-mail, ou quando apresentadas em reuniões presenciais, plantas impressas deverão assinar e datar as plantas. Os prazos nesse contrato não se vinculam aos prazos necessários para aprovação do projeto junto a órgãos competentes, que eu acho que não é seu caso. Uhum. Não serão considerados atrasos aqueles ocorridos em decorrência de caso fortuito, força maior, doenças, impedimentos determinados por órgãos de fiscalização, aprovação, por exigência do condomínio, bem como aqueles decorrentes no atraso de aprovação ou qualquer pagamento devido ao contratante terceiros. Os prazos finais previstos para a elaboração do projeto dependerão do número de revisões e ajustes, né, solicitados pelo contratante, podendo se delongar mais tempo do que o total prescrito nos itens acima indicados. Os prazos serão atualizados pela contratada após cada reunião de projeto, com base nas alterações que forem solicitadas, e os prazos serão realinhados com o contratante, identificados dentro do manual do cliente. Então, assim, a gente sempre revisa e te reenvia esse manual. O Tá. atraso na aprovação de uma etapa, ela pode implicar alteração nas etapas subsequentes, né, claro, bem como nas etapas de obra, sem qualquer responsabilidade e ônus para a contratada. Caso as alterações listadas incorram em algum custo extra, estes serão enviados via boleto ou e-mail contratante para pagamento contra apresentação. Caso o prazo de entrega coincide com períodos de férias coletivas e emendas de feriados, as datas serão descontadas dos dias úteis, voltando a contar a partir do primeiro dia útil de retorno das atividades. Após finalização de cada etapa, será realizada uma reunião de apresentação online e, posteriormente, enviaremos um link com o projeto, os arquivos, junto com os documentos a serem lidos, devolvidos com a vossa assinatura, como o termo de aceite, finalização da entrega do projeto e demais documentos que se fizerem necessários. Quando Uhum. for iniciada a obra, após a finalização de todas as etapas do projeto, a solicitação, indicamos que seja agendada até 5 dias úteis uma reunião presencial para tomada de dúvidas dos fornecedores, orientações no local, e daí ver item 4. Nos honorários profissionais, então a gente acordou que o projeto fica no valor de 35 mil, em 3 Uhum. parcelas. As visitas técnicas, a visita técnica inicial ela está inclusa, a primeira, e visita técnica extra, caso necessário, realização, solicitar com 5 dias úteis de antecedência, e a visita técnica tem o valor de 2.510, né, contando o deslocamento e mais até 3 horas no local da obra. Uhum. Os valores deverão ser reajustados para a data de contratação e pagos antecipadamente via boleto bancário no ato da solicitação. As visitas presenciais que sejam necessárias para o andamento do projeto, execução, atendimento de equipe complementar ou construtora devem ser agendadas também com 5 dias úteis de antecedência. E a gente pede que seja de segunda a sexta, em horário comercial, né? Saída às 9 aqui do escritório e retorno aí no máximo até 15 horas, para não chegar à noite aqui. Uhum. Despesas extras não inclusas na proposta.
todas as despesas incorridas durante a execução dos trabalhos, tais como a locomoção, pedágio, hospedagem, estacionamento, alimentação, lanches, materiais de plotagem, serão cobradas na forma de reembolso por meio de nota de débito ou boleto, sendo na visita técnica inclusa ou nas contratadas posteriormente. Custo de deslocamento são calculados por distância de trajeto do escritório até a obra, além de despesas de pedágios, refeições repassados ao contratante após a visita técnica. Então, a gente sempre faz um cálculo tanto de quilometragem, se a gente vai com o nosso carro, ou se é um carro alugado. Geralmente tem saído um valor melhor quando a gente aluga o carro. Daí a gente faz sempre um orçamento prévio, passa para vocês para ter aprovação, e daí a gente faz a contratação da locação, ou quando é perto aqui em São Paulo, a gente usa Uber, enfim, sempre faz as opções. Valor para refeições, diárias de 4 a 8 horas, aproximado R$ 100 por pessoa da equipe, às vezes tem café, tem almoço, tem lanche, jantar, depende do período. Daí as formas de pagamento. Conforme acordado, em 9/2, o contratante de pagamento será realizado em 3 parcelas. Então, a inicial de 15 mil, né, que seria o sinal, pode ser um Pix, se você quiser a gente envia o boleto. A segunda parcela, 15 mil para dia 12/3, a gente envia boletos via e-mail. E a terceira parcela, 5 mil também, dia 12/4, que a gente envia o boleto. Nota fiscal. Após cada recebimento do pagamento, a gente emite nota fiscal dos serviços e envia via e-mail. Envio dos boletos. Todos os boletos serão encaminhados via e-mail. Nas proximidades das datas de pagamento, será enviado aviso automático via e-mail. Então, a gente envia os boletos de uma vez e depois tem um e-mail automático que ele é enviado. Só a gente avisa, porque às vezes o Tá. cliente já pagou e fala, mas eu recebi, é automático, a gente não consegue mudar. E se eu quiser fazer Pix, os 3 Então, daí você me pagamentos, também avisa dá certo. Tá. também, tá? Daí você me avisa. Tá. Mora, caso os boletos não sejam pagos nas datas de vencimento, conforme prescrito, haverá multa de 2%, juros de 0,033 e título sujeito a protesto. Caso a mora seja superior a 30 dias, salvo ajuste contrário, este contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer medida judicial, extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigações de incendas que serão exigidas de imediato. Multa de cancelamento, ver item 7/18. Visitas técnicas extras, valores deverão ser confirmados, podendo estar sujeitos a reajustes para a data de contratação, devendo ser pagas antecipadamente, boleto ou Pix. Despesas extras, valores deverão ser pagos via depósito, Pix, contra apresentação na forma de reembolso. Da taxa de acompanhamento e execução. Visita técnica à obra, caso o contratante ou executor da obra necessite de visitas extras do responsável pelo projeto assistente, serão cobradas à partes. Dúvidas para execução. Essa proposta contempla o atendimento aos profissionais indicados para execução ou outra pessoa relacionada à obra para tomada de dúvidas rápidas que não necessite de análise de projetos, por meio de e-mails ou agendamentos prévios de reunião online, com solicitação de dados técnicos, dúvidas de detalhes de execução ou da especificação dos acabamentos e materiais em geral, até um mês a partir do início da obra. Então, a gente está dando aí um mês de atendimento quando iniciar a obra de implantação do Paddock Paradise. Cotações e orçamentos para execução do projeto, caso seja solicitado após a conclusão do projeto, a gente pode ser contratado, visitas técnicas local, para acompanhar serviço, medição, visita a fornecedores, acompanhamento, obra, cronograma, planilha, enfim, o que vocês precisarem. Nossa supervisão é indicada que o projeto que a execução do projeto seja supervisionada pela nossa equipe, a fim que o projeto seja executado fielmente ao que foi acordado. O contratante se compromete a não fazer nenhuma compra de qualquer item que não esteja especificado por nós, sem antes ter a nossa aprovação, a fim de que o projeto proposto seja realizado como foi acordado nas etapas, e para que possamos fazer análise dos itens que melhor irão atender os propósitos indicados. Das disposições gerais.
contratação de fornecedores e prestadores de serviço, assim como a execução do projeto, incluindo a qualidade, prazos, garantias, não serão responsabilidade da empresa Débora Bezerra Brandão, cabendo-nos apenas esclarecer as dúvidas que possam surgir durante a obra, assim como prestar orientação para a correta execução, conforme definido na proposta. Isentamos-nos da responsabilidade de qualquer dano que seja ocasionado ao imóvel, ao vizinho, pessoas, animais, serviços já executados que tenham que ser refeitos, reparados. Nos isentamos de toda e qualquer responsabilidade pelos serviços de terceiros, entregas, atrasos, qualquer transtornos que vocês possam sofrer pelas empresas contratadas e indicadas. É de responsabilidade das empresas contratadas prezar pela qualidade, prazos, garantias dos serviços a serem executados, cabendo-nos somente a supervisão, acompanhamento para que o resultado esteja de acordo com a expectativa de vocês em conformidade com o projeto. Não nos responsabilizando por alterações ocorridas durante a obra, que eventualmente estejam em desacordo com o serviço por nós elaborados, ou alterações solicitadas por vocês que estiverem em desacordo com o projeto apresentado e aprovado. Nossos desenhos técnicos são disponibilizados em formato digital, em extensão PDF ao contratante e fornecedores, ou impresso quando solicitados. O custo das cópias dos projetos elaborados, cópias heligráficas, mapas, xerox, encadernações, fotos, plotagens necessários para o contratante ou outros prestadores de serviço, não está incluso nos honorários apresentados. As cópias serão faturadas diretamente a vocês, pela prestadora de serviço indicada por nós ou a critério de vocês. Então, alguns clientes, eles têm já até uma plotadora que eles passam para a gente envia os projetos para serem impressos e vocês retiram no local, eles entregam. Daí, isso a gente pode combinar depois, se vocês quiserem que imprima, tá? Tá. Não estão incluídos na proposta projeto de aprovação, prefeitura, RT, RRT, documentos alvarás de construção, habites complementares, como cálculo estrutural, hidráulica, drenagem, elétrica, automação, segurança, estruturais, telhado, ar-condicionado, acústica, paisagismo, iluminação, entre outros, como detalhamentos de marcenaria especializada e quantitativo de materiais e insumos básicos para a obra. Uhum. Projetos complementares devem ser contratados, elaborados por devidos profissionais e fechados diretamente por vocês, com cada um. Caso o projeto deva ser avaliado e aprovado por condomínio, bombeiros ou prefeitura, a gente pode indicar um profissional. Toda e qualquer taxa, encargos e emolumentos referente à obra, aprovações das mesmas serão cobrados ao contratante. Não está incluso nessa proposta seguro de obra, seguro obrigatório para construções e reformas. Indicamos que seja realizado seguro para os animais, para cobertura de eventuais acidentes e problemas de saúde. Emissão de ART e RRT, responsabilidade técnica, deverá ser emitida pelo responsável da execução. Adicionalmente, não faz parte do escopo dessa proposta a coordenação dos serviços de fornecedores, prestadores em geral. O profissional designado para a elaboração desse projeto é somente o autor do mesmo, não descabendo nenhuma responsabilidade técnica sobre os trabalhos executados por prestadores de serviços contratados e presentes na obra, nem mesmo sobre a equipe e funcionários contratados que não façam parte do nosso quadro de funcionários. Eventuais serviços não previstos nessa proposta que venham a ser solicitados, elas serão objeto de aditamento à presente proposta e que definirão o escopo dos novos serviços, honorários e as condições de pagamento. Este contrato tem validade de 6 meses, contato a partir da assinatura deste. Após esse prazo, o mesmo será nulo ou invalidado. Caso o projeto ainda esteja ocorrendo, a contratada terá o direito de renegociar valores aqui apresentados em um valor acordado por ambos. Todos os trabalhos e visitas prescritos terão previsão de duração conforme o item 3, os prazos de entrega. Eventuais trabalhos após esse período serão cobrados em aditivo ou uma nova proposta poderá ser elaborada. Se a conclusão e entrega do item 1, todo aquele da parte do projeto, de uma ou mais etapas, ultrapassar a data de 1/9, os honorários apresentados nessa proposta serão reajustados.
Caso seja necessário o cálculo de hora técnica, a base será de R$ 350 por hora, reajustado conforme retromencionado. Nos casos de atraso nas aprovações de etapas, assim como a paralisação da obra, desde que não seja ocasionado por nós, a retomada do trabalho estará sujeita à disponibilidade do escritório, sendo acordado novos prazos. Os valores acordados deverão ser pagos conforme consta em contrato. Na hipótese do contratante rescindir o presente instrumento antes do prazo vigente, este ficará obrigado ao pagamento de uma multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato, que somente poderá ser cancelado por escrito mediante aviso prévio de 30 dias. Neste caso, fica desde já acordado que efetuará o pagamento correspondente aos custos extras solicitados e que não tenham sido pagos, bem como taxas de acompanhamento de serviços em andamento. Informamos que, no caso de cancelamento, não poderemos disponibilizar os desenhos ou informações referentes às etapas subsequentes que não tenham sido entregues e nem tenham finalizados. Será permitido captar imagens, tirar fotos de vídeos do local, compartilhar conteúdo prestados pela contratante em redes sociais e mídias, divulgar diferentes tipos de materiais, impressos ou digitais. As imagens serão realizadas em horário conveniente aos envolvidos, assim como em reuniões e visitas técnicas realizadas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. Ao término da obra, solicitamos que nos autorize fotografar ou gravar vídeos do circuito, sendo que o uso dessas imagens será ao nosso critério, preservando o nome e endereço completo de vocês, né? E a gente está adequados à Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Caso não seja permitida a captação de imagem e divulgação, conforme mencionado anteriormente, acrescentar-se-á o valor correspondente a 20% do valor total do projeto. Todo o trabalho produzido pelos nossos escritórios poderá ser utilizado somente por Débora Bezerra Brandão, porém os titulares dos direitos autorais e patrimoniais atinentes a esse trabalho. Poderá ser utilizado por vocês, né, e a gente que tem o direito autoral. Acho que eu li aqui, ficou. A gente elege aí o Foro do Capital de Santo André, que é onde está aqui nosso escritório, para admitir qualquer dúvida, advindo presente, com conclusão de qualquer outros. Caso ocorra qualquer processo, o valor processual não poderá ultrapassar o valor total pago pelo projeto. Toda e qualquer assessoria referente ao projeto, acompanhamento, pode ser obtida por telefone, e-mail, pessoalmente ou em nosso escritório, quando a situação exigir, com visitas à obra, sempre em dias horários comerciais, combinados antecipadamente. Reuniões solicitadas fora desse período de horário comercial terão a cobrança de acréscimo de 50%, e para domingos, feriados e horário noturno, das 10 às 7, a taxa é de 100%, calculado com base no valor da hora técnica de R$ 350. Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 vias, de igual teor e forma, a presença das testemunhas. Eu queria saber se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você queira acrescentar. Não, eu acredito que não. Acho que está bem completo, assim. Eu só fiquei em dúvida, assim, por exemplo, na indicação de fornecedor, assim, o pessoal que vai fazer o lago, vocês indicam alguém para Sim, gente, a sim, gente contrata, isso. certo? E o projeto executivo do lago é por conta dessa Empresa contratada, né? De quem a gente contratada, contratar isso. para fazer. Daí Tá. o que precisar, assim, eu acabo sempre fazendo uma reunião quando precisa com vocês e com a empresa para tirar dúvidas e ver qualquer Uhum. informação que seja necessário. Isso está incluso também. Não vou cobrar para fazer uma reunião, né? Então pode isso ficar tranquila também. Até as reuniões que eu precisar fazer com as meninas da arquitetura equestre também, tá? Certo, Não está certo. descrito, mas está incluso, Tá, tá? tá. Eu acho que não tenho nenhuma dúvida, assim. Assim, nesse finalzinho que você falou das redes sociais, assim, depois a gente pode bolar uma postagem legal para a gente colocar. Eu queria colocar isso no site do resort, Sim, claro.
falando sobre o Pé do Paradise, até ia ver com você depois se você tem alguma postagem que você explica o conceito, Sim, quais são os benefícios, porque as pessoas realmente elas não não conhecem, conhecem, é. não Não, conhecem. a gente pode fazer, posso ver, eu tenho uma assessoria de imprensa, né, de Uhum, mídias, jornalista, e a gente, claro que eu tenho alguns textos, já dei entrevistas, já dei, né, mentoria, tudo, mas ela pode ajudar também para escrever esse texto, tá, pra colocar no site de vocês, a gente pode fazer uma live, gravar um vídeo, isso também fica, acho que vai ser tá, muito bacana, é muito com legal mesmo. certeza, com certeza. Tá E, certo. tá? Eu vou te Bom, encaminhar por agora, e-mail, certo. tá? Eu preciso aquela assinatura digital, Tá. ou eu imprimo Pode e ser, assino pode imprimir, e assina e mandar digitalizo, te foto. mando. Tá, Pode ser. tá. Se você quiser Posso, mandar, posso fazer depois de quarta-feira, né? pode. Que eu volto quarta-feira só. Tá, claro, não, não tem problema, pode sim, Tá, tá? Eu vou te mandar por e-mail, a gente te envia também no WhatsApp, assim, facilita aí para você também, tá, tá bom? Deixa eu tá parar o ótimo. compartilhamento. E se você tiver mais alguma dúvida, você pode me mandar também, se quiser me ligar, fique à vontade, Tá, tá? combinado. Então Tá tá. joia, Débora. Obrigada, viu? Imagina, prazer, Ju. Um Até mais. prazer. Até. Tchau, bom Tchau, feriado tchau. para vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.